Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente ao fato relevante divulgado pela companhia ontem, dia 9 de janeiro. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior de sua tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site R da companhia. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO do GPA, Marcelo Pimentel, e o CFO, o diretor de Relações com Investidores, Guilherme Graz. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para as considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos, um prazer poder estar aqui com vocês no dia de hoje, dando sequência e oportunidade para maiores esclarecimentos referente ao fato relevante publicado no fechamento de ontem à noite. Dando continuidade aos fatos relevantes dos dias 10 de agosto, 5 de setembro, 30 de dezembro, ontem nós soltamos o fato relevante comunicando que o Conselho de Administração do GPA aprovou a proposta a ser submetida à Assembleia Geral no dia 14/2 da segregação dos negócios GPA e Êxito. O motivo dessa call, dessa vídeo de hoje, para dar oportunidade para maiores esclarecimentos sobre a estrutura dessa operação. Nós preparamos o dia de hoje em 3 etapas e aí finalizamos com abertura para esclarecimentos através de perguntas. Primeira parte do dia de hoje é o resumo da estrutura e méritos da transação. Muitos de vocês já vão ter visto essa estrutura. É importante a gente relembrar para todos a estrutura e os méritos da transação. A segunda parte, nós vamos falar sobre o cronograma da transação e os próximos passos a partir de agora. E, por último, vamos falar sobre a distribuição de ações de êxito e como é que vai ser o funcionamento do mecanismo. Para isso, estou aqui com o Guilherme Graz, nosso CFO, que vai dar sequência a essa apresentação agora, entrando no detalhe de cada um desses 3 pontos, e aí voltamos
e ficamos à disposição de vocês para perguntas e respostas. Guillaume, bom dia. Bom dia, obrigado, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação no call, que visa, então, apresentar o avanço do nosso projeto de separação das atividades do Grupo Éxito. No slide 5, temos a estrutura da transação. Antes de mais nada, gostaria de recordar que, antes da separação das atividades do Grupo Éxito, temos tomado algumas decisões que visam fortalecer a estrutura financeira do GPA, através da antecipação das parcelas relativas à venda dos hipermercados e 2, da programação do recebimento de dividendos ordinário do Éxito relativo a 2022, que ocorrerá antes da efetivação da separação. Dito isso, a separação das atividades do Grupo Éxito vai ser realizada via uma distribuição de ações do Éxito por meio de uma redução de capital. Da participação que o GPA tem hoje no Éxito, de 96,5%, iremos distribuir aos seus acionistas 86,3% do capital do Éxito e manteremos uma participação de 13,3%. Dessa forma, a nova estrutura acionista do Grupo Éxito será a seguinte: GPA continua com 13,3%, Casino passa a ter diretamente 34,1% e o mercado passa a ter 52,6%, aumentando o floating atual de 3,5%. Como já mencionado, a distribuição de ações se fará via redução de capital, representando 7,1 bilhões de reais, ou seja, 52,7% do capital próprio do Grupo GPA, que representou 13,5 bilhões de reais no final do Q3 22. Por fim, considerando que o Grupo Éxito é um ativo listado na Colômbia, na Bolsa de Bogotá, essa distribuição de ações será realizada através de um programa de BDR e ADR, ambos de nível 2, que atenderão aos mesmos níveis de governança atuais do GPA. Passando para o slide 6, temos o racional da transação. Olhando o valor de mercado separado de cada ativo, estamos vendo que o mercado parece subvalorizar de forma significativa os ativos. Olhando do lado do GPA, o valor de mercado está inferior ao valor do Éxito, no qual o grupo tem uma participação de aproximadamente 97%. Isso implica em uma valorização negativa do grupo GPA. Olhando do lado do Éxito, o mercado precifica abaixo do múltiplo médio do setor e também abaixo das duas últimas transações realizadas no capital do Éxito, em 2019 e 2022. Isso provavelmente por causa de um floating limitado em 3,5% do capital. Dessa forma, separando os ativos, nós esperamos permitir ao mercado precificar melhor as companhias e destravar esse valor não refletido no market cap das companhias. Além disso, essa transação permite aumentar o floating do Grupo Éxito para 53% e também o nível de liquidez graças a uma listagem em 3 regiões, Bogotá, São Paulo e Nova York. Por fim, essa transação não cria dissinergia e permite ao management de cada companhia ter mais foco em cada um dos seus mercados. No slide 7, lembro que essa transação é uma operação parecida com a operação de spin-off que realizamos no passado com o Assaí, no início de 2021. A operação visava também destravar o valor do Assaí, que não estava plenamente refletida no market cap do Grupo GPA.
entre a data do anúncio do spin-off e 6 meses após a efetivação, a soma das partes GPA mais a CI cresceu 85%. No slide 8, mostramos os principais indicadores financeiros e operacionais para cada uma das companhias em separado, baseado nos últimos 12 meses ao final do Q3 22. Cada grupo é líder de mercado nos formatos que operam. E aqui, talvez, eu vou deixar a palavra para o Pimentel apresentar um pouco esses dois novos grupos e relembrar a estratégia do GPA. Se puder passar o outro slide, por favor. Aqui é só relembrar aquilo que temos extensivamente comunicado a todos com relação à estratégia do GPA, do novo GPA, como temos chamado, que é um grupo de supermercados, proximidade e multicanalidade, numa visão baseada em 6 pilares estratégicos: crescimento de top line, melhoria da experiência do cliente. A gente tem usado o NPS como base de medição para esse pilar. A volta e crescimento da nossa penetração digital em todos os níveis, crescimento da expansão orgânica das nossas lojas e modelos. E aqui vale ressaltar o sucesso que a expansão orgânica foi em 2022. Conseguimos terminar com um crescimento planejado. A volta da rentabilidade do negócio e, por último, não menos importante, a base de cultura e os nossos compromissos de ESG. Nós estamos fazendo isso com uma visão como se fosse um avião com 2 asas, uma asa olhando para o mercado premium, com as bandeiras Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar, e uma outra asa que a gente chama de mainstream, com as bandeiras do mercado extra, do compre bem e do mini mercado. Nosso foco, como temos falado, é exatamente na captura de retomada da relevância da bandeira Pão de Açúcar, da premiorização dessa bandeira e da volta da relevância do contato com o nosso cliente. E é isso que nós temos feito. Então, essa transação também nos permite consolidar o foco do GPA na operação nacional brasileira, com a qual nós estamos comprometidos. Guilherme. Então, indo agora para o slide 11, mostramos o cronograma dessa transação. Até hoje, concluímos 2 etapas importantes. Acordo com os bancos e debenturistas sobre essa transação. 2, o filing do programa de BDR na CVM. Como próximo passos, temos filing do programa de ADR, que deve acontecer até o final de janeiro. Assembleia de acionistas extraordinárias no dia de 14 de fevereiro, que votará a redução de capital para a execução dessa transação. Na sequência, iniciará o prazo de 60 dias para a oposição ou não dos credores do GPA em relação à transação. Aprovação do programa de BDR pela CVM no segundo trimestre, com possibilidade de ser ainda no primeiro trimestre. Aprovação do programa de ADR pela SEC no segundo trimestre. E, por fim, distribuição das ações do Éxito a partir de abril. Esta data poderá evoluir em função da data de aprovação da SEC e da CVM. No slide 13,
para a terceira parte dessa apresentação, onde vou dar um pouco de visibilidade sobre as modalidades de distribuição das ações do Grupo Éxito. Primeiro, o que os acionistas do GPA irão receber? Cada acionista GPA irá receber 4 ações Éxito para uma ação GPA. O acionista GPA que detém uma ação nos Estados Unidos, listada na NYSE, via o programa de ADR, irão receber 4 ações do Éxito por meio de ADR nível 2, também listada na NYSE. O acionista do GPA que detém uma ação no Brasil, listada no novo mercado da B3, vai receber 4 ações do Éxito por meio de BDR nível 2, também listadas na B3. Quando e quem terá o direito de receber ações do Éxito? A partir do dia 15 de abril, data do fim do período legal de oposição para os credores, e após a aprovação do filing da CVM e da SEC. Uma vez que temos o sinal verde da SEC e da CVM, publicaremos um novo fator relevante que irá fixar a data de registro dos acionistas do GPA e a data do primeiro dia de cotação dos ADR e BDR do Éxito. Quem receberá as ações do Éxito serão os acionistas do GPA na proporção da posição acionária na data de registro, que será comunicada antes por meio de fator relevante. Por fim, qual o custo para o acionista? Nenhum custo associado para o recebimento das ações do Éxito. Além disso, os acionistas não terão custo durante o prazo de até 30 dias, caso desejem alterar a região onde deterão as ações do Éxito, podendo migrar para Bogotá, São Paulo ou Nova York. Após 30 dias, a possibilidade de migrar para outra região de cotação continuará existindo, porém, com os custos associados. Por fim, recomendamos que os acionistas do GPA entrem em contato com suas corretoras no caso de dúvidas sobre os aspectos transacionais das ações do Éxito. Encerro aqui a apresentação e abrimos espaço para a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Gabriel Odicelli, analista sell-side do BTG em português. Gabriel, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Acho que aqui do nosso lado é mais rápido. A gente só queria entender como fica o dividendo extraordinário do êxito lá de 400 milhões de dólares que vocês tinham comentado previamente. Né? Acho que como não acabou não sendo comentado ali no fato relevante, então se vocês pudessem explicar se continua, como continua e o time frame. E além disso, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre o que a gente tem disponível sobre o timing de venda do Cassino, tá? Depois da transação. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Olhando o dividendo do Éxito, primeiro, não se trata de um dividendo extraordinário, é um dividendo ordinário baseado nos resultados de 2022. Então, o valor, e até acho, entendi, 400 milhões de dólares, não é esse valor que esperamos, deveria estar baseado no lucro
líquido de 22, que ainda não está conhecido, mas pegando o passado, é algo entre 300 e 400 milhões que temos falado lá no passado, de reais. Obrigado. Sobre o segundo ponto, o timing da venda do casino, não temos esta informação hoje, não tem previsão. O Éxito é um ativo valioso, com ainda potencial de crescimento, de aumentar a rentabilidade. O desempenho financeiro dos últimos anos foi excepcional. Tem uma estrutura financeira também muito sólida. Então, a posição do casino é continuar acompanhando o Éxito nessa criação de valor e deixamos o casino julgar quando será o melhor momento para vender sua participação. Não sei se quiser complementar. É isso. É isso, muito obrigado. A próxima pergunta é do João Pedro Ribeiro Soares, analista sell-side da Citi. João, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é em relação aos custos totais dessa transação, assim, algum nível de grandeza de quanto que vocês vão, como é que vai ser alocada essa despesa, né? E mais ou menos o nível de grandeza que a gente deveria esperar. E o segundo ponto, acho que talvez mais para o Guilherme, qual o nível de alavancagem que a gente deveria esperar do GPA Brasil? Depois de toda essa transação, né? Depois você já recebeu os recursos do Assaí, já antecipou, né? Mas olhando assim para frente, o que é o nível run rate de alavancagem do GPA? Obrigado. Em relação ao custo da transação, não esperamos nada material. São duas naturezas de despesas. Despesa relacionada ao projeto em si, e que visa a remunerar todas as consultorias, escritórios, bancos que nos acompanham nesse projeto. E dois, é custo de criação do programa de ADR e de BDR, que também não é material. Em relação à alavancagem, pós-transação, relembro que aqui nossa dívida final do Q3, olhando o perímetro Brasil, foi de 3,5 bi. Nós esperamos encerrar este ano com 2 bilhões, aproximadamente 2 bilhões de dívida líquida, após ter recebido a nossa última parcela da transação relativa à venda dos hipermercados. E para 23, 24, esperamos uma desalavancagem gradual do GPA. Esperamos chegar próximo de 1 bi em 23, de dívida líquida, e zerar essa dívida líquida em 24. Como já falamos no Investor Day, e vou aproveitar desse momento para relembrar nosso plano de desalavancagem. Temos, após receber a última parcela das vendas dos hipermercados, temos a distribuição de dividendos ordinários do Éxito, que mencionei. Temos plano de venda de ativos não-core, imobiliários e postos, que pretendemos vender. É plano, os ativos em si representam valor de mercado entre 1 bi e 1,5 bi de reais. Esperamos poder vender este ano entre meio bi e 1 bi. E, por fim, temos nossa participação remanescente no capital do Éxito, 13,3%. É uma participação que mantivemos de propósito para contribuir nesse plano de desalavancagem e que poderia representar, vamos ver como o mercado precifica Éxito após essa transação, mas esperamos voltar
voltar pouco ao patamar dos valores que tivemos nas últimas transações, em 19 e 22, e que poderia representar entre 1 bi e 1 bi e meio. Vale lembrar também que, além dessa participação remanescente no Éxito, temos ainda nossa participação na Cenova, que mais tarde também irá contribuir nesse processo de desalavancagem do GPA. Então, para resumir e responder diretamente à sua pergunta, o que visamos em termos de dívida líquida é basicamente 1 bi no final de 23 e zerar essa dívida no final de 24. Tá super claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é da Daniela Reiger, analista sell-side da XP. Daniela, abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Daniela, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho um follow-up da do João e uma outra. Só um follow-up na questão da desalavancagem, Guilherme. Você falou de alguns pontos que ainda não são, vamos dizer, certos, né? No sentido que, por exemplo, a venda da fatia da Cenova, a gente não tem ainda visibilidade de timing, de valor, enfim, se acontecer, e o mesmo para a fatia remanescente do Grupo Êxito, né? Vocês comentam que vocês esperam que isso seja, enfim, não temos visibilidade do valor nem do timing. Então, sim, dado o certeza que quanto que dívida que você está comentando de 1 bi zerado mudaria, né? Se você não colocar na conta o que a gente ainda não tem visibilidade ou garantia ou certeza, vamos dizer assim. E aí minha segunda pergunta é mais relacionada ao roadshow, né, que vocês estavam fazendo relacionadas a essa transação. Eu acho que vocês fizeram com bastante investidor para ver o nível de interesse no Grupo Êxito, então entender um pouquinho se vocês já conseguiram orquestrar algum tipo de block trade ou venda ou interessados para comprar essas participações, eventuais participações de brasileiros que não queiram ter o ativo na Colômbia. É isso. Obrigada. Ok. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Tem razão, não tem garantia que a participação da Cenova e do Éxito aconteça este ano. Obviamente, vai depender muito da precificação. Por isso também, por esse motivo, temos tomado a iniciativa de achar venda de ativos non-core da companhia para já executar este ano. E temos também essa distribuição de dividendos do Éxito que vai ser garantida. Ou seja, mesmo assim, nosso endividamento vai reduzir. Acho que se a venda do Éxito não acontecer, a nossa dívida vai continuar abaixo de 2 bi, que vai ser nosso encerramento este ano, e esperamos chegar talvez a 1 bi e meio, dando então sequência a esse plano de venda de ativos não core. Olhando a parte de risco de flowback, se entendi bem sua pergunta, porque cortou pouco sua palavra, como dizer, esse movimento é movimento natural, vai ter obviamente alguns investidores, principalmente brasileiros, que não vão querer manter uma participação, investimento, uma posição na Colômbia por razão de política de gestão. Aqui, após os roadshows que fizemos, vemos muitos investidores interessados pelos ativos do GPA, muitos investidores colombianos, americanos, e esse movimento então de venda do lado do Brasil, nós esperamos vai ser compensado por outro lado com investidores colombianos e principalmente norte-americanos. Então, esperamos uma redefinição da estrutura do acionista do Éxito, provavelmente com menos brasileiros, como falei, e mais colombianos americanos. Qual vai ser a proporção, não sabemos dizer, mas
vale ressaltar que o nível de liquidez muito importante, trazida pelas cotações entre as praças, Bogotá, São Paulo, Nova York, dando acesso a uma base muito ampla de investidores, vai conseguir absorver essa venda de êxito que poderia acontecer com outros investidores interessados nesse ativo colombiano. Guilherme, eu só queria complementar a tua fala exatamente no sentido de que esses investidores, a gente vale mencionar aqui para vocês os fundos de pensão colombianos. À medida que o êxito passa a ter 53% de floating, é quase que inevitável que esses fundos vão ter que ter êxito na carteira e vão ser compradores naturais do papel. Então, a gente tem uma expectativa importante de que, como o Guilherme colocou, a gente tem visto, através dos roadshows, muito interesse de investidores colombianos, investidores americanos, alguns brasileiros também, é importante ressaltar, não são todos que têm uma visão de se desfazer do papel, mas certamente também aqui vale levar em consideração os fundos de pensão colombianos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Pimentel, para as considerações finais da companhia. Queria agradecer novamente a participação de vocês e colocar toda a estrutura de RI à disposição de vocês com relação a maiores esclarecimentos. No decorrer dos próximos meses, nós vamos continuar trabalhando muito forte, tanto o GPA como o time do êxito em roadshows, para cada vez mais popularizar a transação e fazer esclarecimentos. Também vamos planejar, no momento adequado, para investidores interessados, o Êxito Day aqui no Brasil, para que a gente também consiga trazer para vocês todo e qualquer esclarecimento. É importante ressaltar o valor do ativo do êxito, uma empresa extremamente saudável, lucrativa, exitosa, que nós entendemos e reafirmamos que essa transação tem o melhor interesse dos nossos acionistas na geração de valor, e por isso estamos fazendo essa transação. Muito bom dia, agradecemos a participação de vocês e mais uma vez nos colocamos à disposição no momento futuro, caso tenham interesse e necessidade. Obrigado a todos, bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.